Bom dia, a paz do Senhor para você que me ouve nesta manhã. Jeremias 29:11 vai dizer assim para nós: Eu sei que pensamento tem a vosso respeito, pensamento de paz e não de mal, para dar o fim que desejais. Então invocareis e passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Eu quero dizer que Deus tem coisas para realizar na minha vida e na sua vida, mas eu e você precisamos seguir a direção que Deus tem para nós, porque só assim nós vamos viver o sobrenatural. Vamos tomar posse no nome de Jesus dessa palavra. Mas hoje eu queria compartilhar com você Deuteronômio capítulo 10, versículo 12, que vai dizer assim para nós: Agora, pois, ó Israel, o que é que o Senhor requer de ti? Não é que temes ao Senhor teu Deus e que ande em todos os seus caminhos e o ame e o sirva ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma. O fato é, meu irmão, minha irmã, né, Moisés estava falando com o povo, quase chegando na terra prometida. E pelo Espírito Santo, Moisés é usado por Deus para fazer o povo lembrar de tudo aquilo que Deus fez durante os 40 anos. Desde o Egito, quando Deus enviou as pragas, quando Deus abriu o Mar Vermelho, quando Deus operou de diversas maneiras, né, no deserto, guardando, protegendo, livrando, e o povo só murmurava, e o povo só reclamava, e o povo não reconhecia o cuidado, o amor, a proteção de Deus. Enfim, Deus estava dizendo através de Moisés que aquele povo era um povo de coração duro, de dura cerviz. É como diz aqui o verso 16: circuncidai o vosso coração e não endureçais a vossa cerviz. Ou seja, Deus estava dizendo: olha, vocês precisam mudar o coração de vocês. Vocês precisam circuncidar o coração de vocês. Vocês não podem caminhar com o coração duro na minha presença. O fato é, meu irmão, que Deus esperava algo do povo na terra prometida. E uma das coisas que Deus esperava daquele povo é que aquele povo temesse ao Senhor, que o povo andasse em honra diante do Senhor, que o povo reverenciasse, que o povo reconhecesse que Deus é aquele Deus que tudo vê, é um Deus que o ama, um Deus que estava disposto a proteger e derramar bênçãos sem medida. Eu quero dizer que Deus espera isso também da minha vida, da nossa vida hoje, que a gente venha temer ao Senhor, como José ali no Egito, quando ele quando estava lá numa das grandes provas, ele disse para a mulher de Potifar que jamais realizaria tamanha maldade contra Deus, porque ele conseguia ver a mão de Deus, né? Ou seja, ele era uma pessoa que temia ao Senhor. Deus estava em primeiro lugar na sua vida. E a pergunta que eu faço para mim e para você hoje: como é que anda o seu temor, o nosso temor diante do nosso Deus? Deus esperava também que o povo andasse, né, diante do caminho do Senhor, que andes em todo o meu caminho. Ou seja, esse andar era um andar contínuo, não era um andar ocasional. É como a Bíblia diz lá no livro de Gênesis capítulo 5, versículo 24, diz que Enoque andou com Deus e Deus para si o tomou. O fato é que Enoque, ele não andou 1 ano, 2 anos, mas ele teve uma vida toda andando com Deus. E é isso que Deus espera da minha vida e da sua vida também. O fato é que Deus espera que eu e você venhamos amá-lo de todo o nosso coração. É como diz lá no livro de Mateus 22, Deus dizendo: olha, que Deus espera que eu e você venhamos amar o Senhor de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de toda a nossa força e de todo o nosso entendimento. E é tão interessante que antes da gente servir o Senhor, Deus espera que nós o amamos. Porque se a gente não amar o Senhor, dificilmente nós vamos servir ao Senhor.
né? Ou seja, porque servir vai exigir de nós, né? E só serve quem ama, né? Porque você vai servir sabendo que Deus tem o melhor para você. Por mais que a tarefa seja difícil, você vai descansar, você vai confiar no Senhor. É como diz lá no livro de Provérbios, capítulo 3 versículo 5: confia no Senhor de todo o seu coração e não se apoie nos seus próprios entendimentos. Reconheça Deus em todo o teu caminho e Ele vai endireitar as suas veredas. Que eu e você venhamos andar dessa maneira. Vamos lembrar que Deus, Ele requer isso também da minha vida e da sua vida, né? Que nós possamos, irmãos, né, andar dessa maneira. Deus não espera a perfeição da minha vida. Ele sabe que eu vou errar, que você vai errar, mas Ele espera que eu e você venhamos a depender dEle, a confiar nele, a amar o Senhor de todo o nosso coração e estar disposto a servir, né, ao Senhor, porque só assim, né, nós vamos ver o agir de Deus nos alcançando e transformando o nosso coração. Que essa palavra, ela possa trazer mudança na minha vida e na sua vida, em nome de Jesus. Né? Vamos colocar isso na presença do nosso Deus. Vamos abrir o nosso coração, vamos nos humilhar e vamos crer que Deus tem o melhor para a minha vida e para a sua vida, em nome de Jesus. Amém.